E aí, galerinha, beleza? E aí, vamos falar um pouquinho da química, né? O que a química tem a ver com as montanhas? Vamos falar um pouquinho, descobrir um pouquinho de coisas extremamente legais e bastante curiosas. Por exemplo, vocês tinham noção de que cozinhar, fazer comida nas montanhas é um pouco mais complicado do que cozinhar aqui na tua casa ao nível do mar? Por que acontece isso, Elber? Vê como é simples. Quando a gente está ao nível do mar, a água ela tem uma temperatura de ebulição. Elber, o que é temperatura de ebulição? Temperatura de ebulição, gente, é a temperatura na qual a água começa a ferver. Numa linguagem mais simples aí para vocês. É a temperatura na qual a água que está lá na panela, recebendo o calor do fogo, começa a borbulhar e entrar em processo de ebulição, em processo de fervura. Em locais de elevada altitude, a pressão atmosférica ela começa a cair, ela diminui muito. E eu pensava exatamente o contrário. Eu pensava que quanto mais alto eu fosse, maior era a pressão. Não, o que foi que a gente comentou lá na introdução do conteúdo? Quanto mais alto o local, mais rarefeito é o ar, menor é a concentração de oxigênio no ar. E quanto menos gás, menor a pressão. Que pressão é essa, Elber? É a força com que os gases batem, se chocam na superfície. Se eu estou lá em cima, essas partículas gasosas também se chocam em mim, como se chocam aqui embaixo. Mas qual é a diferença? Aqui embaixo, ao nível do mar, comparado nas montanhas, a concentração de oxigênio aqui embaixo é maior. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que tem mais gases se chocando, batendo em mim, exercendo uma maior força, consequentemente exercendo uma maior pressão. Quando eu subo, menor quantidade de gás, menos impactos em mim, menor é a pressão. Da mesma forma que se choca em mim e se choca em qualquer superfície, vai se chocar também nas moléculas da água que estão na panela. Ou seja, aqui embaixo, como tem maior pressão, essa força que a atmosfera exerce nas moléculas da água que estão na panela, aqui embaixo é maior do que lá em cima. Qual é a consequência disso? Sabe qual é a consequência? Vê que legal. É que aqui embaixo, para a água ferver, é mais difícil do que lá em cima. Por quê? Porque como tem uma força tentando empurrar essas moléculas de água para baixo, a dificuldade delas entrarem em ebulição, dela ferver e querer subir é maior. Já lá em cima a força é menorzinha, eu preciso de menos calor, ou seja, a temperatura de ebulição da água lá em cima diminui. Como assim, Elber? O que é que tu queres dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. E acima do nível do mar, ela ferve a temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que se você for cozinhar, por exemplo, uma feijoada em um recipiente aberto em Recife, é muito mais fácil do que nas montanhas. Oxe, Elber, não entendi. Se em Recife demora mais para ferver e lá nas montanhas demora menos para ferver. Por que em Recife o cozimento é mais rápido? Porque o que vai importar no cozimento é até que temperatura o sistema alcança. Em Recife, a água ferve a 100. Lá nas montanhas, abaixo de 100. Vou te dar um valor hipotético. Digamos que você esteja a 3.600 metros acima do nível do mar. E você tenha uma temperatura de ebulição da água de 93, 94 graus Celsius. Então, quando chegar nessa temperatura que a água começa a ferver, ela dificilmente vai passar desse valor de temperatura. Ela vai continuar aos 93, 94. Já em Recife, ela chega a 100. Se você comparar 100
e 92, 94, em qual desses locais a temperatura de ebulição é maior? A temperatura de ebulição é maior em cidades litorâneas, em cidades, em cidades ao nível do mar. Então, se está ao nível do mar, a temperatura do sistema fica maior do que a temperatura do sistema acima do nível do mar. Ambos em ebulição, ambos fervendo. Ah, que massa! Então quer dizer que se eu for para um local de elevada altitude, é interessante que eu leve alimentos semi-prontos já, não é isso? Beleza, top! Por que é interessante fazer isso? Porque como lá é mais difícil de cozinhar, se você leva um alimento já quase que preparado, esse alimento, o cozimento dele, às vezes não precisa nem do cozimento. É comum alpinistas levarem em suas bagagens alimentos liofilizados. O que é um alimento liofilizado? Vê que legal, vê como é fácil e legal de você entender. Um alimento liofilizado, galerinha, é um alimento que ele passou inicialmente por uma etapa de congelamento. Então preparou-se o alimento e depois desse alimento preparado, colocou ele em um ambiente de baixa temperatura. Congelou esse alimento. Por que congelar o alimento? Todo alimento contém água. Se eu congelo o alimento, eu estou congelando a água do alimento. E depois, Elber, o que é feito nessa liofilização? Inicialmente congela, não é isso? Sim, inicialmente congela. E depois de congelar? Depois de congelar, pega-se esse alimento e coloca em câmaras de baixa pressão. A pressão é tão baixa, que a água que estava congelada do alimento passou diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Isso a gente chama de sublimação. Nossa, eu nunca vi isso acontecer. Você já viu a sublimação acontecer? Aonde que eu vejo? Quando maninha, quando voinha coloca bolinhas de naftalina na gaveta. Ela é uma bolinha branca, é um sólido branco. Você já percebeu que com o passar do tempo aquelas bolinhas somem? Na infância, quando eu perguntava à minha mãe sobre aquelas bolinhas que estavam na gaveta, ela dizia, meu filho, a barata comeu. Não, a barata não comeu a bolinha branca de naftalina. As bolinhas brancas passaram diretamente do estado sólido para o gasoso. É o que acontece com a água do alimento na técnica da liofilização. Após ser congelado, coloca-se ele em uma câmara de baixa pressão e essa água passa do estado sólido para o estado gasoso, diretamente sublima. Então, o que foi que aconteceu? Foi retirada toda a água do alimento. O alimento ele foi desidratado, sem colocar... E qual é o mais legal disso? Sem colocar nenhuma substância química no alimento, nenhum conservante. Quer algo mais show ainda, mais top? Acredita-se que alguns povos incas faziam isso já há muito tempo atrás. Como que eles faziam isso, Elber, se eles não tinham câmara de baixa pressão? O que foi que a gente estava falando agora? Sobre a influência da altitude, não foi isso? O que foi que eu falei para vocês? Que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então esses povos incas pegavam alguns alimentos, inicialmente congelava esses alimentos na geladeira. Não, que naquela época eles não usavam geladeira. Possivelmente colocavam esse alimento exposto ao ar livre em baixas temperaturas. O que é que acontecia? O alimento ele era congelado e após acontecer o congelamento do alimento, essa galerinha fazia o quê? Galerinha esperta pegava esse alimento e levava para as partes mais altas dos picos, das montanhas em que eles viviam. Como ele pegava esse alimento congelado e levava para locais de altíssima, de elevadas altitudes, a pressão lá caía muito. Aí a água do alimento que estava congelada em baixa pressão, o que é que acontece? Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ela sofre sublimação. Beleza?